Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do UFSC Entrevista e hoje nós estamos recebendo o fotojornalista Evandro Teixeira. Ele trabalhou nos Diários Associados de Assis Chateaubriand, no Rio de Janeiro, começou lá por 1957, depois ficou uma grande temporada no Jornal do Brasil, 47 anos, onde saiu de lá em 2010 com a extinção do jornal impresso e a migração para o digital. Evandro, muito obrigado pela sua presença no UFSC Entrevista, é um prazer estar te recebendo aqui. Muito obrigado, eu que me sinto feliz de estar aqui com você hoje, falando aqui para o pessoal de Santa Catarina e para o Brasil. Muito obrigado. Você está aqui em Santa Catarina para um evento que você considera bastante importante. Eu acho que a fotografia do Brasil hoje tomou uma outra dimensão. Hoje nós temos eventos, festivais de fotografia por todo mundo, por todo o Brasil especialmente. Esse de Santa Catarina, Floripa na Foto, é mais um evento ligado à fotografia, que é um evento belíssimo, brilhante, onde participam grandes nomes da fotografia brasileira, que passou agora no final de novembro, aqui em Florianópolis. Eu acho que a fotografia brasileira tem uma outra dimensão, com novos fotógrafos, novas revelações, e a fotografia brasileira hoje é uma das melhores do mundo. E você contribui muito com toda essa tua versatilidade, né? Você influenciou bastante gerações. Não, eu acho que eu estou aprendendo, né? Mas aprender uma troca de informação. Eu acho que a fotografia é um eterno aprendizado. A gente passa um pouco da experiência que a gente tem e também vamos aprendendo com os novos também. É um aprendizado. É uma troca, né? É uma troca de informação, de aprendizado. É claro que a gente tem muito mais o que falar, mais informar um pouco da sua experiência, que no meu caso, especificamente, eu viajei muito pelo mundo, fotografei muito, como você acabou de falar, esporte, futebol, todas as áreas ali. Política, golpe militar, moda. E eu acho que isso te leva uma bagagem que pode passar um pouco da sua experiência. E, Evandro, hoje em dia, então, você serve como influência para os iniciantes, mas lá na década de 50, o que te motivou, o que te influenciou a seguir a carreira de fotojornalista? Essa é uma boa pergunta, porque eu me pergunto isso. Por que eu quis ser fotógrafo? Eu nasci num lugarejo que não tinha nada, era um vilarejo, não era uma cidade, era um pequeno vilarejo. Na Bahia? Na Bahia, lá no interior da Bahia. E eu acho que eu, naquela época, ainda na minha pequena escola, eu criei uma caixa de cinema onde nós passávamos, eu mandava buscar as fitas cortadas lá em Salvador. E eu montei essa caixa de cinema, era um cinema estático, das imagens projetadas na parede, onde eu falava, mostrava, olha, o Roy Rogers, o Tom Mix, aquela gente, aqueles astros daquela época. E o Zé Medeiros, o Cruzeiro, porque só existia a Rádio Nacional, a Rádio Jornal do Brasil, a Rádio Tupi, e o Cruzeiro, esse comerciante que era pai de um colega meu de escola, ele ia buscar mercadoria para Salvador e ele trazia o Cruzeiro, e onde eu lia o Cruzeiro, e eu já queria ser escultor naquela época, e o Zé Medeiros, que foi um dos maiores nomes de fotografia do Brasil, da fotojornalismo no Brasil, tornou um grande cineasta. Ele tinha um curso por correspondência no Cruzeiro e eu comecei a fazer aquele curso com o Zé Medeiros e isso foi que me levou à fotografia. Depois eu fui estudar em Jequié, uma cidade maior, que era a cidade realmente, onde tinha o jornal de Jequié, tinha o Walter Leff, que era o fotógrafo do jornal de Jequié, e tinha o primo do Glauber Rocha, Nestor Rocha, que era um fotógrafo acadêmico, com aquelas câmeras grandes de chapa de vidro. Eu também fiz um estágio com ele, aprendi. Depois fui morar em Piauí também para estudar e comprei uma pequena câmera. E aí continuei até indo para Salvador para estudar também. Foi lá que eu estagiei no Diário Associado, no Diário de Notícias do Chateaubriand. E em 57, um amigo meu, um compositor boêmio, Mapim, me levou para o Rio de Janeiro, que ele tinha um colega, amigo dele, também dentista, que era jornalista no Associado. E aí começou a minha história no fotojornalismo brasileiro. Fotojornalismo em si, né? E esses 47 anos que aí você passou no Jornal do Brasil, quais assim, coberturas nesse tempo te marcaram, te chamaram bastante atenção ou que ainda te rendem bastante? Veja bem, eu acho que eu fotografei muita coisa, moda, Olimpíada, como eu falei, mas eu acho que um dos momentos mais importantes na minha trajetória foi um golpe. Eu fotografei muito golpe militar no Brasil, onde eu fui preso, onde vários jornalistas foram presos, foram mortos, muitas pessoas, e no Chile também aconteceu isso, onde eu estava também. Mas eu acho que um dos momentos mais marcantes da minha história, da minha carreira jornalística, foi eu ter sido o único, nós éramos mais de 1000 jornalistas no Chile, no golpe militar do Pinochet, daquele tirano, e eu ter tido o privilégio de ter sido o único a ver e fotografar o Neruda morto no hospital. Eu acho que foi um momento emocionante na minha história, na história de todo mundo, porque ver um mito, um prêmio Nobel de Literatura ali morto ali pela ditadura do Pinochet, ali uma figura incrível e ter sido onde eu chorei de emoção ali. Eu acho que não podia deixar de chorar, porque foi um momento dramático, histórico. Também teve outras coisas, o
lá no aquele massacre do Jim Jones, aquele pastor fanático lá na Guiana Inglesa, que envenenou 957 americanos, foi um momento terrível. Eu acho que a fotografia te leva aí. Você viajar com a Rainha Elizabeth, um dia você está comendo caviar, no outro dia você está lá na Guiana Inglesa passando fome, não tomar banho, e o esporte, que é uma coisa brilhante, Jogos Olímpicos, é um dos momentos mais gratificantes, Copa do Mundo, que eu já fiz várias, ter sido ver o Garrincha jogar no Chile 62, o Pelé. Eu acho que a minha história, a história da fotografia brasileira, te leva muito a isso. Se misturam bastante. E eu me sinto muito emocionado de ter participado de muita coisa da história do Brasil e do mundo. Evandro, a gente vai fazer uma pausa no UFSC Entrevista e no próximo bloco a gente fala um pouquinho de como treinar esse olhar para conseguir ser tão versátil, tá bom? Perfeito. E você aí de casa, continue com a gente, não saia daí.